Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a espaguetificação. Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre esse efeito e se ouviram deve ter feito isso através de um conto ou através de um filme de ficção científica envolvendo o espaço. A ideia aqui é mostrar que de fato esse efeito existe, explicar a causa dele e fazer algum modelo simplificado que nos dê alguma estimativa numérica da intensidade desse efeito. Obviamente a gente vai fazer isso no referencial não inercial. A gente quer usar o que a gente aprendeu sobre referenciais não inerciais e forças de inércia. Bom, o efeito, se vocês viram, vocês devem ter visto como um astronauta sendo esticado ao cair em direção a um buraco negro. Está aqui o buraco negro, está aqui o astronauta, ele é esticado ao longo dessa direção aqui, que vai até o buraco negro. É bem fácil de entender por que isso acontece. A gente sabe que o campo gravitacional ele varia com a distância. Na gravitação newtoniana, por exemplo, ele vai com 1 sobre a distância ao quadrado. Então, os pés do astronauta está mais próximo do buraco negro, vai sentir uma interação gravitacional maior. Portanto, vai ter uma aceleração maior em direção ao buraco negro do que a cabeça. E, como dá para perceber, esse efeito só vai existir se esse campo gravitacional for variável. Num campo gravitacional uniforme, eu não vou ter essa diferença de aceleração entre pé e cabeça. Então a gente diz que isso aqui ocorre devido a um gradiente do campo gravitacional, um gradiente não nulo. Vamos tentar modelar isso aqui. Obviamente esse modelo aqui não é exatamente um astronauta, está muito longe disso, mas a ideia aqui não é pegar exatamente o valor da intensidade dessa tensão que surge no corpo do astronauta, mas sim pegar uma ordem de grandeza para a gente ter alguma noção numérica. Então, nesse modelo bem simplificado, o astronauta é composto por duas partículas, M' e Mzão, o pé dele e a cabeça dele. Estou desprezando, portanto, as forças que estão unindo o pé e a cabeça, que de fato não são desprezíveis. Mas, para analisar essa intensidade dessa força que faz a espaguetificação, a gente não precisa considerar elas. Elas não são relevantes nesse caso. Então, tenho essas duas partículas e esse buraco negro, essa estrela, esse corpo supermassivo, eu vou denotar por Mzão. Portanto, a força de interação entre M' e Mzinho, eu estou assumindo que é muito menor que a força de interação entre o pé e o buraco negro ou entre a cabeça e o buraco negro. Fmzão Mzinho ou Fmzão M'. E eu vou assumir também que essa separação entre M' e Mzão, que é o nosso ΔR, é a altura do astronauta, é muito menor que a distância R' ou que a distância Rzão. Vou colocar Rzão. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fixar um referencial S na partícula de massa Mzão. Então isso aqui é uma partícula muito massiva, vamos assumir que ela está parada, ela constitui uma excelente aproximação, um referencial inercial. Então S fixo em Mzão, e isso nos dá o referencial inercial. E aí eu vou calcular a força em M' nesse referencial inercial. Então a força em M' no referencial inercial, posso desprezar a força que a partícula Mzinho está fazendo, só vou considerar a força devido a Mzão. Gravitação, vamos usar a gravitação universal, menos uma constante, a massa Mzão, a massa M', dividido pela distância R' ao quadrado. Versor I. Está tudo no eixo X, só tem uma direção aqui. E esse aqui é o versor I. Observem que a força em M' está na direção de Mzão. Pela segunda lei de Newton, isso aqui é igual a massa M' vezes a aceleração dessa partícula no referencial S. Vai ser conveniente denotar essa aceleração por A. E daqui eu tiro quanto vale essa aceleração. Então, a aceleração da partícula M' no referencial S
é igual menos uma constante mzão sobre r' vezes I chapéu. Notem que essa aceleração está para a esquerda, como era esperado. Agora eu vou pegar um segundo referencial, S', e vou fixar em M'. Então o S' vai estar fixo aqui, vai andar junto com M'. Porém, como o M' está acelerado em relação a um referencial inercial, o S' vai ser não inercial. Então, defini esse referencial não inercial e agora eu vou calcular a força total na partícula M, nessa partícula aqui, de acordo com esse referencial não inercial. Então, revejam os vídeos anteriores. Se eu estou em um referencial não inercial e eu quero usar a segunda lei de Newton, eu tenho que incluir, além das forças de interação, as forças de inércia. Então, a força de interação, nesse caso, é a força de interação de M com Mzão. Estou desprezando a interação entre essas duas partículas aqui. Essa força de interação é menos G, Mzão, M sobre distância R ao quadrado, versor I. E mais a força de inércia, que no caso é a força translacional. E a força translacional é menos a massa da partícula vezes a aceleração do referencial, que está aqui, o A. Então, menos MA. Tudo isso aqui, incluindo o sinal de menos, é a força translacional. Revejam o vídeo anterior. Substituindo esse valor de A, observem que eu já posso colocar em evidência o Gzão, o Mzão, o Mzinho, vai estar nos dois termos. Então, menos Gzão, Mzão, Mzinho. No primeiro termo, eu tenho 1 sobre R ao quadrado. No segundo termo, eu tirei um fator de menos. E aqui eu vou ficar com menos, menos, mais. Então, tem que colocar um fator de menos aqui também. Confiram isso com calma, né, pessoal? E o que está faltando aqui é 1 sobre R' ao quadrado. E eu vou pegar esse R' e vou escrever em termos de R. Do desenho a gente vê que R' é R menos ΔR. Tudo isso vezes I chapéu, né? Então, menos Gzão, Mzão, Mzinho, I chapéu, 1 sobre R ao quadrado, menos 1 R menos ΔR ao quadrado. E posso colocar um R ao quadrado em evidência, esse R ao quadrado vai sair aqui. Aqui eu tiro esse R, vai ficar 1 menos ΔR sobre R, e tem um quadrado aqui, então ele sai como R ao quadrado. Menos G, Mzão, Mzinho, I, sobre R ao quadrado, e aqui vai sobrar 1 menos, e esse parênteses que sobrar, vou escrever assim, 1 menos ΔR sobre R na menos 2. E vamos lembrar que eu estou assumindo que ΔR é muito menor que R. Então, posso expandir isso aqui em série de Taylor para ΔR muito pequeno. Isso aqui é simplesmente 1 menos, aí cai o menos 2, vai virar mais 2 ΔR sobre R. E jogo aqui. Então, a força na partícula M, na cabeça do astronauta, é igual. Observem que esse 1 vai cancelar com esse 1. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Então, todo esse colchete aqui vai ficar
menos 2 ΔR sobre R. E aqui eu tenho menos, então tudo isso aqui vai ficar mais 2G, Mzão, Mzinho, ΔR na direção I chapéu, tem 1 sobre R daqui e tem o R quadrado daqui. Então, é sobre R ao cubo. Agora, tem muita coisa interessante que a gente pode observar nessa expressão aqui. Primeira coisa que a gente nota é que a força na partícula Mzinho não é a lei da gravitação universal, não é 1 sobre R ao quadrado, mesmo só tendo interação gravitacional aqui. Por quê? Porque essa força aqui foi calculada no referencial não inercial. E no referencial não inercial eu tenho a força de interação, que é esse termo aqui, 1 sobre R ao quadrado, mas também tenho essa força de inércia, essa pseudo-força, que também cai com 1 sobre R ao quadrado, mas tem sinal trocado. Olha aqui a diferença de sinal entre elas. Uma é atrativa para a esquerda e outra é repulsiva para a direita. Quando eu juntei as duas, efetivamente sobrou uma força que cai com 1 sobre R ao cubo, cai mais rápido. E além disso, essa força aqui tem um sinal mais na direção I, ou seja, uma força para a direita, uma força repulsiva. E, efetivamente, no referencial S', essa partícula aqui está sentindo uma força para a direita e não para a esquerda, mesmo tendo uma partícula lá na esquerda atraindo ela, e não tem nenhuma partícula lá na direita atraindo ela. Isso faz sentido? Faz. Se eu olhar de fora, no referencial S, eu estou na partícula Mzão, o que eu vejo? A partícula M' indo para a esquerda, na direção de Mzão, e a partícula Mzinho também indo para a esquerda, na direção de Mzão. As duas estão indo para a esquerda. Só que essa partícula M' está sentindo uma interação maior, ela está com uma aceleração maior em relação a essa partícula Mzinho. Então, essa aqui vai mais rápido para a esquerda do que essa partícula Mzinho. Agora, imagina que eu estou vendo as coisas de acordo com o referencial S', que está fixo em M'. Eu sou o pé do astronauta e eu estou vendo as coisas na minha ótica. Eu não vejo a partícula Mzão. A única coisa que eu consigo ver é a partícula Mzinho. O que eu estou vendo a partícula Mzinho fazer? Se esse cara aqui está indo mais rápido para a esquerda em relação a esse, no referencial S, significa que esses dois estão se separando. Então, se eu sou o pé do astronauta, eu estou vendo a cabeça ficar cada vez mais longe. Então, eu estou vendo a cabeça se afastar. Eu estou vendo a cabeça andar para a direita. Por que a cabeça está se afastando de mim? Opa, porque tem essa força aqui, ó, empurrando a cabeça para longe de mim, na direção oposta a mim. Uma força repulsiva, uma força para a direita. Então, a gente consegue entender esse sinal aqui no referencial S'. Essa força foi calculada no referencial S'. Essa força é chamada de força de maré. Uma força com essa característica aqui, que cai com R ao cubo e depende desse ΔR, da separação entre a cabeça e o pé do astronauta. E essa força de maré, com essa expressão, ela é calculada no referencial não inercial. Ela contém os dois termos, a força de interação e a força de inércia. A aceleração da partícula m em relação ao referencial S', ou seja, em relação à partícula m', é essa força dividido por m. 2G, mzão, ΔR, I sobre R ao cubo, ou seja, para a direita, na direção x positivo. A partícula m', que está lá na origem do referencial S', ela vai ver a partícula m com essa aceleração, ela vai ver a partícula m se afastando. A coordenada x' da partícula m desse referencial S' vai aumentar com essa aceleração aqui. Aqui eu calculei a força em m de acordo com o referencial fixo em m'. Eu
Posso fazer o contrário também. Posso colocar um referencial fixo em M, vai ser também não inercial, e calcular a força em M'. Fica como tarefa para vocês. Vocês vão observar que existe uma força efetiva, uma força de maré atuando em M', e agora a força de maré vai estar para esquerda, vai estar nessa direção aqui. Força de maré de acordo com o referencial não inercial fixo em M. Bom, e fica claro aqui, portanto, que efetivamente o que está acontecendo entre essas duas partículas é que elas têm uma tendência de se afastar. Essa espaguetificação aqui. Importante a gente notar, essa parte aqui do astronauta está com uma força efetiva para cá. E essa parte aqui do astronauta está com uma força efetiva para lá. Lembrem, M' e M. Está esticando nas duas pontas, está virando um espaguete. Vamos fazer uma estimativa aqui para a intensidade dessa força de maré em uma pessoa aqui na Terra. Então, o Mzão é a massa da Terra e esse Rzinho é o raio da Terra. Quero só o módulo agora. Então, isso aqui é 2, o G é 6,67 vezes 10 na menos 11. Vamos colocar tudo no sistema internacional. A massa da Terra é 5,97 vezes 10 na 24 kg. Aí aqui fica em função da massa do astronauta e da altura do astronauta. E eu ainda divido pelo raio da Terra. 6,337, né? Vezes 10 na 6. Tudo isso ao cubo. Eu quero só uma estimativa, só ordem de grandeza. Então, para pegar a ordem de grandeza, a gente pode fazer assim. Esse 5,97 vai cancelar um 6,37. Esse 6,67 cancela outro 6,37. Então, vai sobrar 2 sobre 6, 1/3. Aqui eu tenho 10 na menos 11, vezes 10 na 24. Aqui vai ficar 10 na 18, vai lá para cima, 10 na menos 18, e ainda vezes m delta r. Esse 2/6, 1/3, é 10 na menos 1, então aqui vai ficar 10 na menos 12, com 10 na menos 18 dá 10 na menos 30, e com 10 na 24 dá 10 na menos 6, vezes m delta r. Vamos pegar uma pessoa, massa da pessoa é 10 na 2, 100 kg, só ordem, né? A altura dela tem ordem 10 na 0, 2 metros. Esse delta R aqui. E aí eu jogo esses números aqui nessa expressão. Encontro que essa força é da ordem de 10 na menos 6, com 10 na 2 dá 10 na menos 4, com 10 na 0, 10 na menos 4 Newton. 10 na menos 4 Newton é igual a 10 na menos 5 quilograma força. Ou seja, pega 10 na menos 5 quilograma, multiplica pela aceleração da gravidade, que é 10, vai dar o 10 na menos 4 Newton. Ou seja, essa tensão de 10 na menos 4 Newton gerada no corpo da gente aqui na Terra é equivalente a uma massa de pendurada de 10 na menos 5 kg pendurada no nosso pé, tentando esticar a gente. Muito pouco, né? 10 na menos 5 kg é 0,01 grama. Então, totalmente desprezível. A gente não consegue perceber isso. Fica como tarefa para vocês pegar alguns valores para outros corpos. Coloquem esse Mzão aqui, massa de uma estrela ou de uma anã branca, algum corpo supermassivo, coloquem um raio dela aqui e vocês vão encontrar forças de maré consideráveis, muito maiores que essa aqui que a gente encontrou, fazendo novamente a estimativa no astronauta, né? Então tá, pessoal, nesse vídeo vamos encerrar aqui. No próximo vídeo eu continuo com esse assunto. Aí eu vou falar justamente sobre a maré. Aí a gente vai entender por que essa força aqui é chamada de força de maré.
Então, até lá!